Olá, 30 de agosto de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. A audiência pública trata da concessão da estrada de ferro Carajás. Casa das Tulhas recebe aula show do Festival Gastronômico de São Luís. Sítio Capixaba terá rota para turistas e é apresentado a operadores do setor. No esporte, meio-campo de destaque na Série C pode ser anunciado hoje como novo reforço do Sampaio Corrêa no Brasileiro. E no estúdio confira um balanço dos 9 meses da reforma trabalhista com o advogado Eduardo Brito. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aos amigos aí em Codó, em Barra do Corda, em Balsas, em Bacabal, Imperatriz, Caxias. Um ótimo dia para você, tudo de bom nesta quinta-feira. Mês de agosto está indo embora, setembro está chegando, estamos mais próximos aí das eleições. Já já, John Coutrin vai trazer os bastidores da política, informações importantes para você. Teremos o Laércio Júnior falando de esporte, o Sampaio aguarda aí, deve anunciar ainda hoje um novo reforço à equipe tricolor. E o nosso... daqui a pouco, Silvan Alves fala das notícias de segurança para você aqui no Bom Dia. Tudo isso no programa de hoje, hein? São 7h mais 2 minutos, 7h02. Nós vamos falar sobre o encerramento amanhã da campanha de vacinação contra o sarampo e a polio. Você sabe que no Maranhão várias cidades não alcançaram a meta e aí o Ministério da Saúde está dando uma sugestão, na verdade uma orientação, no sentido de que os postos possam abrir também neste sábado, mesmo com o encerramento da campanha na sexta-feira, para aquelas cidades que não alcançaram a meta estabelecida de vacinação. Tudo isso daqui a pouco. Vamos falar numa entrevista sobre um tema aí que ainda gera polêmica, a reforma trabalhista. Hoje é um debate importante na cidade sobre o assunto. E o convidado palestrante deste debate estará conosco aqui no Bom Dia já, fazendo um balanço desse tempo dessa reforma trabalhista, que teve duas promessas iniciais, né? Uma, dinamização da economia e a outra, segurança jurídica. Será que esses pontos já foram alcançados nesse tempo aí, nesses 9 meses? Daqui a pouco aqui no Bom Dia, hein? Olha, aconteceu na noite de ontem a solenidade magna de aniversário da mais tradicional entidade empresarial do Maranhão, a Associação Comercial do Estado. A repórter Daniela Bandeira acompanhou. A Associação Comercial do Maranhão completou 164 anos. Esta é a primeira entidade de classe fundada no estado. É uma trajetória que se confunde com a história do comércio aqui no estado. Aqui nesse espaço foram feitas discussões importantes, mais de 1,5 séculos de existência, contribuindo para a história e desenvolvimento econômico do Maranhão. Essa data representa todo o contexto histórico da Associação Comercial, cuja história se confunde com a história do nosso estado. E também representa uma grande missão de renovar essa casa para que ela ainda passe por muito mais tempo atuando e sendo representativa não apenas para o empresariado, mas para a sociedade maranhense. Na solenidade magna, em celebração ao aniversário da entidade, a participação de empresários que contribuíram para a consolidação da associação ao longo dos anos, como seu Douglas Pinho, conselheiro da ACM e há 30 anos colaborando com a entidade. A Associação Comercial é um marco da história do Maranhão, que teve presente em quase todas as épocas em que essa capital, que esse estado transitou para o progresso. E a Associação Comercial tem um grande papel nessa história. Homens ilustres que já se foram, eu até na minha fala vou lembrar de alguns deles. E para mim é uma honra imensurável que palavras não traduzem. As homenagens se estenderam ainda ao empresário Carlos Gaspar e a Maurício Feijó, que por mais de 50 anos manteve o mesmo CNPJ. Em tempos de crise, é um bom exemplo a ser seguido pela classe empresarial. O segredo é muita fé em Deus, muito trabalho e perseverança. Desde 50 anos de uma trajetória exitosa, graças a Deus, a gente se sente muito honrado com essa medalha que vamos receber agora, porque demonstra o apreço que a Associação Comercial do Maranhão tem pelos empresários do Maranhão. Está ficando cada vez mais difícil, né, encontrar empresários que tenham 50 anos, 5 décadas ou mais de existência. Enfim, o mesmo CNPJ, você vê a Associação Comercial homenageando no país que tem a maior carga tributária do planeta. Não existe nenhum outro lugar. Esse é um grande desafio a todos os gestores. E aí, parabéns à Associação Comercial, a Casa de Martino Zóia, né? A campanha da produção histórica, enfim, a história da associação se confunde com a própria história do estado do Maranhão. São 7h05.
Olha, foi realizada nesta quarta-feira na capital uma audiência pública para discutir a renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Carajás. A audiência para ouvir as comunidades dos 23 municípios maranhenses por onde a Estrada de Ferro Carajás passa foi alvo de críticas da ONG Justiça nos Trilhos. A problemática do dia que foi escolhido para fazer a audiência, que foi na quarta-feira, que é um dia que não tem trens vindo para São Luís, enquanto que no próprio relatório da NTT é indicado que há povoados que as pessoas só conseguem se deslocar usando o trem de passageiros. Então, conscientemente, não sei se intencionalmente, já foi marcado nesse dia, já excluindo essas pessoas de participarem. A concessão para que a Vale opere na via ferroviária vai até 2027, mas a concessionária solicitou a renovação antecipada, que já foi acordada com o governo federal. Segundo o documento, a Vale deve investir cerca de 4 bilhões de reais pela outorga de uso por mais 30 anos. O valor deve ser investido em melhorias e ampliações da própria ferrovia aqui no Maranhão, mas teve uma coisa que chamou a atenção: a possível utilização de parte da verba para a construção da ferrovia de integração Centro-Oeste em outro estado, no Mato Grosso. A comunidade discorda da medida, já a ANTF considera que vai haver retorno econômico para o Maranhão. A FICO vai trazer recursos para o estado do Maranhão, certamente. Por quê? Porque a FICO vai alimentar de cargas a Ferrovia Norte-Sul, e a Ferrovia Norte-Sul traz as suas cargas, os grãos, justamente para o Tegran, aqui no Maranhão, via Estrada de Ferro Carajás. Então a FICO, na verdade, para o estado do Maranhão é um grande investimento. Para a ONG, os investimentos em segurança e logística de vida dessas comunidades precisa ser melhor estruturado. Há muita poluição sonora por causa do tráfego de trens. À noite você poderia prever a proibição de tráfego, no período das 10 às 6 da manhã, ou poderia prever uma obrigação de arcar com isolamento acústico de postos de saúde e de escolas próximos à ferrovia. Soluções simples, como a questão da poluição do ar, pelas partículas do minério de ferro que se espalham porque os vagões são abertos, então você poderia obrigar a cobrir os vagões. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, propôs uma ação de inconstitucionalidade contra a lei que estabelece as diretrizes para a prorrogação antecipada de contratos de concessão ferroviária. A gente tem que ter um tempo maior também para avaliar, como sociedade, que impactos, de fato, essa renovação antecipada vai trazer, tanto economicamente como impactos sociais e ambientais, para essas comunidades e para essas regiões que são cortadas pela FC. A audiência pública é uma das etapas para a efetivação da concessão. O diretor executivo da Agência Nacional de Transporte Ferroviário explicou como o restante do processo deve acontecer. Que é para ouvir a sociedade mesmo e para, eventualmente, alterar o projeto, alterar alguns dos investimentos em função da participação social. A agência vai ouvir todas as contribuições, vai fazer um relatório a partir delas, eles são obrigados a se manifestar sobre todas as contribuições, depois o governo faz um relatório disso, manda para o Tribunal de Contas da União e só com a anuência do tribunal é que os contratos de prorrogação vão ser assinados. Confira agora o nosso giro de notícias. Foi sepultado nesta quarta-feira o corpo de Maria Regina Araújo, maranhense de 44 anos, que foi assassinada no último domingo no Distrito Federal. O principal suspeito do crime é o marido, Eduardo Gonçalves de Souza, com quem ela vivia há 12 anos e havia pedido recentemente a separação. Ele teria matado a esposa na frente da filha do casal de 8 anos e depois fugido. O crime aconteceu 10 dias depois de Maria Regina ter denunciado o marido à polícia por agressão. Na época, ela teve pedido de medida protetiva negado pela justiça sob o argumento de que não existia risco para a vítima. Foi interrogado na segunda vara criminal de Barra do Corda Mariano Júnior de Nezim. Ele é acusado de participar da morte do próprio pai, Manuel Mariano de Souza, ex-prefeito da cidade. Nezim, como era conhecido, foi morto a tiro em dezembro do ano passado na zona rural de Barra do Corda. Segundo a Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, o processo agora aguarda as alegações finais das partes. Após o anúncio sobre o reajuste de quase 17% na conta de energia elétrica no Maranhão, a Defensoria Pública pediu a suspensão imediata do aumento na Justiça Federal. Para a Defensoria, o reajuste de quase 17% na tarifa, que atinge cerca de 2.400.000 unidades consumidoras no Maranhão, não seguiu o que determina a legislação, que prevê ampla participação popular por meio de audiências públicas com a sociedade civil e os órgãos de defesa do consumidor.
A Seminar esclareceu por meio de nota que a definição da política tarifária de energia elétrica no país é prerrogativa do governo federal e competência da Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos agora à participação de Silvan Alves. Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Você destacou ainda há pouco no Bandeira 2 a prisão de uma quadrilha lá em Imperatriz, é aquela Operação Domínio, né? É, a Operação Domínio. Essa operação ela foi deflagrada depois que começaram a ocorrer uma série de assassinatos em Imperatriz, com os corpos das vítimas sendo jogados no rio e até enterrados em cova rasa. O Ezaquiel, que é o principal líder dessa organização, ele não foi encontrado, não foi localizado. Mas pelo menos 6 pessoas acabaram sendo presas, armas apreendidas, até um barco que eles utilizavam para transporte de drogas na fronteira. Teve participação inclusive da polícia do Tocantins, porque eles utilizavam o rio para fazer o transporte de droga entre os dois estados. E também, de acordo com a investigação, o barco servia para fazer a desova dos corpos dos rivais. Por que domínio? Porque eles são integrantes de uma facção, uma organização criminosa que age em todo o Brasil e já tem em vários países essa organização criminosa, e aí eles estavam eliminando os rivais para se tornarem absolutos, né, terem um domínio da área no que diz respeito à questão do tráfico de drogas. E aí a polícia fez a investigação, nessa ação conjunta, foram cumpridos os mandados de prisão, mandado de busca e apreensão, faltando o Ezaquiel, que é justamente o indivíduo que é apontado como chefe, como líder dessa organização, que acabou conseguindo fugir. Mas ele também está com o mandado de prisão em aberto, já que foi decretada a prisão preventiva dele. Ô Silvan, a gente falou de uma apreensão de droga significativa e agora os envolvidos parece que foram pegos? O pessoal da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, meses atrás foi encontrado cerca de 15 quilos de cocaína. A droga estaria avaliada em R$500 mil, numa casa lá na região lá da Vila Itamar. Essa é a Ivone, que é apontada como líder. Ela é esposa de um presidiário, o Renato, que coordenaria toda essa quadrilha na distribuição e tráfico de drogas ali naquela região ali da Vila Itamar. Foi feita a investigação, na época em que a droga foi apreendida, foi aberta uma investigação, porque não encontraram ninguém lá no local, mas aí através dessa investigação, primeiro foi presa a Ivone, e daí todos esses outros que seriam comparsas dela, integrantes dessa quadrilha, que na verdade seria coordenado por ela aqui fora, mas que teria o comando do Renato, que é o marido dela, que está custodiado em uma das unidades prisionais aqui do Complexo Penitenciário São Luís. Lá em Carolina foi preso um homem acusado de, no Tocantins, ter violentado a própria filha. A própria filha, ele foi preso na cidade de Carolina, aqui no Maranhão. Ele estava com mandado de prisão em aberto lá pela Justiça lá de Goiatins. O crime foi na cidade de Campos Lindo, lá no Tocantins, e ele fugiu de lá para cá, acusado de ter abusado sexualmente da menina. A garota tem 15 anos, e tem uma narrativa dela que diz que quando ela sofreu o abuso, ela ficou escondida dentro do mato, passou a noite inteira, a madrugada, e só saiu de manhã quando ela denunciou aí o próprio pai. Ele estava em uma chácara, Josivaldo Barbosa dos Santos, ele já estava aqui no Maranhão, lá nessa chácara, vivendo sob nenhuma suspeita, até que a polícia descobriu que ele estava com esse mandado de prisão em aberto. Foram lá, cumpriram o mandado de prisão, e ele deve estar sendo mandado lá para o Tocantins, onde é a origem do mandado de prisão expedido contra ele. Obrigado, Silvão. Uma ótima quinta-feira para você. Ok, ótima quinta-feira, Adalberto, a você e a todos. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. Agora nós vamos às informações da região tocantina. As informações de Imperatriz chegando com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. A gente começa falando da nova taxa cobrada pelos Correios no valor de R$15 na compra de qualquer produto importado. Os consumidores, é claro, repudiam essa cobrança que começou a valer ontem. Se você é acostumado a comprar produtos de fora do Brasil, fique atento. A cobrança começou a valer esta semana e quem estiver esperando por uma encomenda vinda de fora do Brasil precisa checar o rastreamento dos objetos e fazer o pagamento da taxa equivalente a R$15. Desde 2014, o serviço de despacho postal é cobrado apenas dos destinatários de encomendas internacionais tributadas pela Receita Federal. Agora, a realidade é outra, situação que causou surpresa e insatisfação para os consumidores. Primeiro foi surpresa, porque eu já tinha realizado a compra e quando você faz uma compra com vários produtos, ela pode se dividir em várias entregas.
Então, para mim não era um problema. Mas como essa taxa vai cobrar por entrega, isso passa a ser um problema. O objetivo da cobrança, segundo os Correios, é cobrir os custos com os serviços de suporte postal e de apoio administrativo às atividades. Para o advogado, as compras a partir de agora serão mais cautelosas. Quando fizer a compra de vários itens, vendo no site a possibilidade de enviar só como entrega, que eu vou ter que pagar só uma taxa. Trabalhadores de qualquer idade podem sacar as cotas do PIS/PASEP até o dia 28 de setembro. Os saques desses benefícios devem injetar bilhões na economia brasileira. O saque das cotas do fundo PIS/PASEP segue até o dia 28 de setembro. Até essa data, cotistas de todas as idades têm direito a fazerem os seus saques. No total, são 15 milhões de pessoas aptas a resgatar o benefício, com recursos que totalizam mais de 28 bilhões de reais. Esse resgate das cotas do fundo PIS/PASEP pode injetar mais de 10 bilhões de reais só no setor varejista, de acordo com os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então a ideia é que com esse recurso na economia, as pessoas, na grande maioria, elas vão pagar algumas contas que elas têm e aí, consequentemente, sobra mais renda para poder gastar no consumo, né? A exemplo disso, a expectativa de aumento de vendas nesta loja é de 5 a 10%. Apesar da movimentação ainda estar pequena, já é melhor que ano passado. Um movimento melhor no setor de moda, né, setor também de celulares. Então a loja realmente está se preparando para esse momento, quando a gente entrar na loja, a gente ter essa opção para ele aproveitar esse período. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia para vocês aí, Imperatriz. Não perca a hora, são 7h17 nesta quinta-feira, hein? No próximo bloco, um balanço da reforma trabalhista após 9 meses. No estúdio eu converso com um especialista no assunto. E você vai ver também depois do intervalo as notícias da política, os bastidores com John Coutrin, já aqui no Bom Dia Maranhão. São 7h18 e a gente volta já. São 7h20, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Com o tema Reforma Trabalhista após 9 meses, o que mudou? Acontece na sede da Associação Comercial do Maranhão, hoje uma palestra seguida de debate, promovida pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Aqui no estúdio do Bom Dia, eu recebo o palestrante convidado, o experiente advogado Eduardo da Costa Brito, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Bom dia. Muito bom dia, Adalberto. Bom, a reforma nós temos aí agora 9 meses, não é? Há um tempo até considerado recente. Mas duas promessas foram feitas iniciais da reforma. Uma, a dinamização da economia. A outra, a segurança jurídica no país. Já pode-se dizer que elas foram cumpridas ou ainda não? Ainda não. Por ser recente, 9 meses é muito pouco tempo para uma nova lei, a reforma ainda pende de alguns aparos dessas arestas, né? A jurisprudência ainda não se firmou em relação a vários temas. A gente tem exemplo aí recente de julgamentos no STF da questão da terceirização. Ontem, por exemplo, né, foi suspenso. Ontem foi suspenso o julgamento, ainda vai ser definido. Tivemos também a questão da contribuição sindical, que foi julgada recentemente. Enfim, outros vários temas que a jurisprudência, tanto do TST quanto do STF, ainda tem que se manifestar. Então, essa segurança jurídica a gente só vai alcançar quando isso acontecer. Um levantamento aponta uma queda no número de ações trabalhistas. O próprio TST apontou uma redução de 45% ali nos 3 primeiros meses. Isso é fato? Isso se mantém até agora? Isso é fato. De fato aconteceu. Houve até uma procura maior à Justiça do Trabalho na véspera da entrada em vigor da reforma trabalhista. Isso aconteceu ali no início de novembro, final de outubro, início de novembro. As demandas aumentaram, tanto que no início do ano se sentiu uma demanda até maior do que comparado ao mesmo período do ano passado, mas aí a partir de maio já se sente uma queda acentuada em razão disso. Muito por conta de que agora as demandas são mais criteriosas, né? Pedidos que antes eram abusivos, eram exagerados, hoje não ocorrem mais. É muito arriscado para quem demanda por conta dos honorários sucumbenciais, né? Quem perde hoje uma ação, ainda que parcialmente, pode ser condenado a pagar a parte contrária os honorários sucumbenciais. Fala-se, inclusive, comenta-se de uma qualidade maior dos processos agora na Justiça Trabalhista. É possível falar sobre isso? Exato, é possível sim. A gente sente essa demanda mais criteriosa.
por parte de quem busca a justiça do trabalho. Agora, de outro modo, quer dizer, quanto à questão da segurança jurídica, a gente tem alguns problemas relacionados aos próprios tribunais, né? Um levantamento feito, esse levantamento foi recente, publicado ontem, inclusive, na imprensa, de que muitos dos tribunais não estão utilizando o critério que já determina a nova lei quanto à questão da TR, dos passivos, né? Como hora extra, por exemplo. Isso. A correção não está sendo feita pela TR, mas ainda pelo IPCA. Quer dizer, não há essa questão também num país com dimensão continental, essa dificuldade de unificação, inclusive, nos próprios tribunais? Perfeito. Na verdade, a TR, que é a taxa referencial, que é a mesma taxa de reajuste aplicada à poupança, ela já era utilizada e por conta de uma decisão do TST em 2015, que aplicou o IPCA, houve essa mudança. O STF recentemente decidiu sobre o assunto e alguns tribunais no Brasil, dos 24 TRTs, 7 passaram a aplicar o IPCA, que não é o caso aqui do Maranhão, por exemplo, que ainda aplica a TR. Mas, por conta disso, houve aí uma instabilidade, é claro, débitos trabalhistas que eram corrigidos apenas pela TR e com juros de 1% ao mês, passou-se a ter a aplicação do IPCA, que é bem maior. Para você ter uma ideia, no último ano a TR ficou em 0%, enquanto o IPCA em 3,68%. Isso, claro, gerou aí um aumento considerável de passivos trabalhistas. É uma insegurança, sem dúvida nenhuma, mas que depende também aí da manifestação definitiva do STF, a ação declaratória, inclusive, de inconstitucionalidade e de constitucionalidade do dispositivo da reforma trabalhista que definiu a aplicação da TR. Esse levantamento nos tribunais, foram 7 dos 24 tribunais, são os maiores tribunais do país, Minas, São Paulo, enfim, que ainda não aplicam esse reajuste como determina a nova legislação. Correto. Agora, em relação à dinamização da economia, os dados mostram que houve um aumento tímido dos postos de trabalho, um crescimento apenas de empregos com baixa remuneração, é o caso do Maranhão, por exemplo, que é o estado do Brasil, onde mais vagas foram ofertadas de trabalho, mas em compensação também lidera em relação ao emprego informal, quer dizer, as vagas, empregos sem carteira assinada, enfim. Isso é um outro dado significativo também, quer dizer, é claro que para se ter um resultado significativo disso, somente a reforma trabalhista não daria conta, não é? Perfeito. A gente tem que ter em mente que a reforma trabalhista sozinha não vai resolver os problemas do Brasil. A gente tem problemas econômicos graves, sérios, e a questão passa por muitas outras coisas, em especial uma reforma tributária, né, que talvez seja até mais importante diante do cenário que nós temos hoje. Então, mas para um primeiro momento, o que eu posso dizer é que a reforma trabalhista é necessária, ela até tardou, né, muita coisa ainda, como eu disse no início, ainda vai ser resolvida, as arestas ainda vão ser aparadas. E eu creio que, em médio prazo, as coisas voltem a caminhar na nossa economia e a reforma trabalhista vai ser sentida de uma melhor forma. Há quem aponte um crescimento do trabalho intermitente a partir da nova legislação e também do desligamento mediante acordo direto entre empresa e o trabalhador. Mas aí, nesse acordo direto entre empresa e trabalhador, não é uma relação desigual? Ou seja, a empresa não acaba levando vantagem nesse acordo direto com o trabalhador? Nem sempre. Veja, a intenção do legislador para esse dispositivo foi evitar o que a gente chamava de lides simuladas. Era aquela situação em que o empregado queria sair, mas não queria pedir demissão, e chegava com o patrão e dizia, por favor, o senhor pode me demitir, eu devolvo para você os 40%. Isso era uma fraude. Né? A lei tentou resolver isso. Mas veja, o percentual de demissões nesse tipo de rescisão é muito pequeno ainda. Né? Não chega a ser um agravante, não chega a ser um problema. Mas eu acho que foi até uma boa saída da lei. Né? Mas que nem é tanto menos onerosa para o empregador. Mas, enfim, é uma alternativa que se tem hoje. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Hoje acontece esse debate promovido pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial na Associação Comercial. As inscrições podem ser feitas ainda e são gratuitas, não é? Exatamente, a inscrição é gratuita, pode ser feita pelo site da CBMAI, que é cbmai-ma.com.br, e está disponível até momentos antes do evento. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço. Vamos falar de eleições? O Resenha nas eleições 2018 recebeu ontem a candidata ao Senado Federal pelo PSTU, Preta Lu.
A candidata chegou à TV Difusora acompanhada do outro candidato ao Senado pelo PSTU, Saulo Arcangeli. Antes da entrevista, ela falou sobre a importância de espaços democráticos de discussão para tirar as dúvidas dos eleitores. A gente se vê, de alguma forma, bem representado numa oportunidade dessa para colocar a nossa opinião, a nossa proposta, né, de mudança, que também é uma proposta radical, proporcional à dimensão do problema que está dado na sociedade, né? Que as pessoas se façam sujeitos dessas transformações. No primeiro bloco, o apresentador do programa Resenha, Etevaldo Júnior, fez questionamentos sobre comunidades tradicionais, movimentos sociais, reforma trabalhista e aborto. Já no segundo bloco, no espaço dedicado à participação popular com perguntas feitas pelos eleitores e previamente sorteadas pela candidata, os questionamentos foram sobre segurança pública, juventude e emprego e redução da maioridade penal. Para finalizar, o apresentador ainda fez uma pergunta sobre taxação de grandes fortunas. Gostei dos temas abordados porque te dá a oportunidade de você fazer uma visão global das coisas, ao mesmo tempo que você traz para uma realidade mais que a sua, né? E a periferia, as pessoas de periferia, junto com a classe trabalhadora, com outros setores em luta, tem que traçar essas alternativas. Às 18 horas, a candidata foi entrevistada no programa Ponto e Vírgula na Difusora FM. A entrevista completa na TV está disponível no portal MA10. Hoje o Resenha recebe o candidato ao Senado pelo PSDB, Alexandre Almeida. O programa começa às 1h45 da tarde e ele também é um convidado do Ponto e Vírgula às 18 horas na Difusora FM. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para hoje. Flávio Dino participa pela tarde de caminhada em Codó e às 8 da noite de reunião em Timbiras. Rosiana Sarney faz caminhada pela manhã em Santa Inês. E à tarde participa de carreata nos municípios de São João do Caru, Tufilândia e Pindaré Mirim. Roberto Rocha grava pela manhã programa eleitoral. À tarde inaugura Comitê Central. Ramon Zapata pela manhã faz panfletagem na Feira do João Paulo e depois concede entrevista em rádio local. À noite participa de lançamento de candidato ao Senado Federal em São Luís. Maura Jorge visita nesta quinta-feira o município de Rosário. Odívio Neto, pela manhã, se reúne com assessores de campanha na sede do partido. Pela tarde e à noite, participa de sabatina em TVs da capital. Participação agora é de John Coutrinho aqui no Bom Dia. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Alberto. Bom dia. O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar sexta-feira agora, né, a participação de Lula no horário eleitoral. Exato, Alberto. Começa sexta-feira, amanhã, portanto, o horário eleitoral, e é necessário que a Justiça tome uma posição em relação à participação do Lula ou não. O que acontece, Adalberto? Segundo a sensação que a gente tem, John, é que isso já deveria ter sido resolvido, já que amanhã começa o horário eleitoral, né? Exatamente. O que acontece? Dentro dos prazos da Justiça Eleitoral, terminou o pedido de impugnação e amanhã termina a defesa, né? As alegações, a defesa do Lula em relação ao pedido de impugnação dele por conta de o Lula estar inelegível por ele estar enquadrado na lei da ficha limpa, por ter sido condenado pelo colegiado em segunda instância. Portanto, amanhã começa as inserções, começa o horário eleitoral e a Justiça, segundo a imprensa nacional, o Tribunal Superior Eleitoral deve convocar uma sessão extraordinária, Adalberto, porque geralmente as sessões acontecem terça e quinta-feira, mas o horário eleitoral começa a partir de amanhã, sexta-feira, e aí a expectativa de, além de analisar a participação do Lula no horário eleitoral, de também analisar o pedido de registro de candidatura dele. Seria uma boa oportunidade, como você falou, analisar esses dois pontos para decidir se o Lula será candidato ou não, e aí o PT entrar com o plano B, que seria o Fernando Haddad, já ele então na propaganda eleitoral. Então a expectativa é que amanhã seja convocada, seja realizada essa sessão extraordinária no Tribunal Superior Eleitoral e os ministros analisem, além da participação do Lula na propaganda das eleições, que começam sexta, como também já se será ou não o Lula candidato aí, se tem uma posição definitiva em relação ao Lula participar da campanha, porque hoje acaba as alegações na defesa dele e amanhã já pode inclusive ter aí uma posição
da Justiça Eleitoral, Adalberto. Ô John, amanhã começa o horário eleitoral e alguns candidatos já se manifestaram publicamente sobre a questão do horário eleitoral, alguns deles inclusive chamando a atenção para o nível da campanha, né, para ver se a gente não tem aí, enfim, para que as propostas de fato sejam apresentadas, é isso que o eleitor espera, né? Adalberto, essa deve ser a tônica da campanha eleitoral. Já que amanhã começa o horário eleitoral na televisão e na rádio, é importante que os candidatos já apresentem somente as suas propostas, debatam suas ideias, apresentem o seu plano de governo para o eleitor. E um dos candidatos, o atual governador Flávio Dino, que concorre à reeleição, ele chamou a atenção para isso. Além da questão das fake news, para que não sejam disseminadas fake news, ele também alerta para que não descambe a eleição para a baixaria. Ele chamou, inclusive, usou o termo império da baixaria aí dos seus adversários, mas é claro que isso serve para todos, serve para todos os candidatos aí, os 6 candidatos ao governo, que somente foquem nas suas propagandas eleitorais, tanto na rádio, na TV, quanto nas redes sociais, que somente foquem no plano de governo. Até porque, Adalberto, o eleitor não aceita mais agressões, não aceita mais baixarias, já se foi o tempo disso. O candidato que apelar para esse tipo de recurso, com certeza ele só tem a perder. Se criticar o adversário, que critique no plano das ideias e no plano dos debates. Eu não concordo com isso. Mas entrar no lado pessoal, apelar para baixaria, para fake news, com certeza isso é repudiável, não só pelos candidatos, mas por toda a população maranhense, que aguarda sim o que os candidatos têm a apresentar no seu plano de ações e projetos para o Maranhão. Para encerrar, John, deu na revista Veja, Lobão e Sarney Filho são os trunfos de Rosiana? A revista Veja analisa o seguinte, Adalberto, a Rosiana Sarney, ainda segundo a Veja, claro, segundo a revista Veja, patina nas pesquisas. E aí, segundo a revista Veja, os analistas da revista, a Rosiana pode acabar pegando carona tanto no Lobão quanto no Sarney Filho, que pontuam bem nas pesquisas para o Senado. Lobão, que na última eleição dele de senador, teve mais votos, inclusive, do que a própria Rosiana. Então, eles analisam isso, porque a Rosiana Sarney não conseguiu aí subir nas pesquisas. É importante destacar, Adalberto, também, que na eleição de Senado, quase 50% dos eleitores ainda estão indefinidos, não sabem quem votar. É claro que há um recorte hoje, um recorte do momento, de que o Lobão e o Sarney Filho lideram, mas diante da indecisão em 50%. E a propaganda eleitoral, que começa a partir de amanhã, o eleitorado possa conhecer melhor os candidatos, e aí nessa disputa embolada para o Senado, ainda não há nenhum favorito, e isso deve, claro, mudar. Aí com o início da propaganda eleitoral, os candidatos terão mais tempo de apresentar as suas propostas. Para finalizar, 3 pesquisas aí devem ser registradas para ser divulgadas nos próximos dias. No sábado, devem ser divulgadas 2 pesquisas eleitorais para governador e senador do Maranhão. Obrigado, John. Um ótimo dia. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7h36. No próximo bloco tem as notícias do esporte com Laércio Júnior. E mais, você vai ver no programa também uma orientação do Ministério da Saúde em relação à campanha de vacinação da polio e também do sarampo. Nós voltamos já depois do intervalo. São 7h39, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Campanha de vacinação contra pólio e o sarampo termina amanhã. Mas os postos de vacinação devem abrir também no sábado. O Eduardo Aliceira atualiza a gente sobre esse assunto. Eduardo, vale tudo aí para conseguir alcançar essa meta que é importante para o país, né? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A preocupação do Ministério da Saúde está justamente nesse sentido, é que a grande maioria dos estados brasileiros e também, consequentemente, os municípios não alcançaram a meta que é preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de vacinar pelo menos 95% do público-alvo, nesse caso, crianças entre 1 e menores de 5 anos de idade, e o Ministério da Saúde, portanto, orientou que os postos de saúde sejam abertos nesses estados e também nessas cidades em que não se alcançaram
aí a meta, que não atingiram a meta esses estados e municípios na questão de vacinação contra a poliomielite e também o sarampo. E São Luís está incluído nesse quadro e também vários municípios aqui do estado do Maranhão, assim como a realidade de todo o país. Como eu disse, a grande maioria dos estados e também das cidades brasileiras não atingiram a meta. E por conta disso, tem essa orientação aqui em São Luís, os postos de saúde devem abrir também neste sábado por conta de não ter atingido essa meta. Então, a gente orienta os pais também responsáveis que possam levar as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade para que possam vacinar contra a paralisia infantil, que é a poliomielite, e também o sarampo. Aqui em São Luís, Adalberto, a gente inclusive já falou aqui no Bom Dia Maranhão sobre a questão do dia D de mobilização. A capital maranhense foi a única que realizou, mesmo antes de começar a campanha no restante do país, a São Luís realizou um dia D de mobilização para a realização da vacinação e também acompanhou o dia D de mobilização nacional, que aconteceu no último dia 18, no dia 18 de agosto, e naquela oportunidade a gente disse aqui no Bom Dia Maranhão, a Secretaria Municipal de Saúde repassou um dado bastante preocupante. Pouco mais da metade do público-alvo aqui na capital maranhense havia vacinado, cerca de 51% do público estimado aqui para São Luís havia se vacinado contra a poliomielite e também contra o sarampo, quer dizer, um número bem abaixo do estimado pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura de São Luís, mesmo com toda a mobilização, o chamamento, 2 dias de mobilização, os pais responsáveis precisam se atentar para isso e levar. Ainda tem 2 dias, era para encerrar oficialmente, como você disse, amanhã, sexta-feira, dia 31 de agosto, mas deve haver essa prorrogação do prazo até no sábado. Então, os pais responsáveis devem levar as crianças. No Brasil, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, apenas o estado do Amapá, dos 26 estados brasileiros e também o Distrito Federal, apenas o estado do Amapá conseguiu aí atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, até ultrapassou, acima de 99% de cobertura vacinal, tanto para a poliomielite quanto para o sarampo, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. A estimativa é que cerca de 3.300.000 crianças ainda faltam ser vacinadas em todo o país. Os estados que apresentam menor índice são Rio de Janeiro e também a própria capital do país, Distrito Federal, com apenas uma cobertura de 55%, tanto para a poliomielite quanto aí para o sarampo. E as capitais com destaque negativo são Rio de Janeiro e também Salvador, com uma cobertura, Rio de Janeiro não, Boa Vista, capital de Roraima, e também Salvador, capital da Bahia, com uma cobertura de apenas 38%, quer dizer, bem abaixo. O Brasil enfrenta 2 surtos de sarampo, Roraima e também Amazonas. Por conta disso, há preocupação. Então a gente alerta que os pais responsáveis devam levar seus filhos aí para vacinar. É importante, vacina gratuita, disponibilizada em todos os postos de saúde. A gente faz esse alerta aqui. É com você, Adalberto. Ok, Eduardo, obrigado pela informação. São 7 horas e 43 minutos e agora aqui no Bom Dia a gente vai falar de esporte. Laércio Júnior, hoje começa com uma boa notícia aí para a torcida tricolor que deve ser confirmada nas próximas horas, né? Nas próximas horas, um desejo já antigo, de alguns meses, já as negociações acontecendo. O Sampaio queria trazer esse jogador já no início do Campeonato Brasileiro da Série B, mas o compromisso dele com uma equipe que disputava a Série C fez com que a situação ficasse inviabilizada naquele momento. Mas agora, o meia, tão esperado, pode ser anunciado hoje. Confira aí. Ele tem 34 anos e muita experiência. O meia Marcos Aurélio disputou a Série C pelo Botafogo da Paraíba. O time paraibano foi eliminado no fim de semana passado, em São Paulo, pelo Botafogo de Ribeirão Preto nos pênaltis. O Sampaio já tenta a contratação do jogador há várias semanas. Autêntico camisa 10, Marcos Aurélio marcou 6 gols no Brasileiro. Ele foi decisivo em vários jogos e muito importante na bola parada, marcando belos gols de falta. Marcos Aurélio foi revelado pelo Corinthians e acumula passagem por grandes equipes ao longo da carreira, como o Internacional, Coritiba e Esporte Clube do Recife. O acerto está encaminhado e pode ser confirmado nas próximas horas. Esse é bom, esse aí não precisa nem você esperar para que ele venha se adaptar, não. Está em ritmo de jogo, fez uma boa Série C do Campeonato Brasileiro pela equipe do Botafogo da Paraíba. E 3 opções estavam à disposição do Sampaio. O Ortigosa, que vai lá para o Brasil de Pelotas, o Sampaio Corrêa não acertou com esse jogador, e o Wallace, pernambucano, que é outro que deve ir para outra equipe. O Sampaio tem direito a trocar
um jogador apenas, aliás, inscrever um jogador apenas para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E nós temos algumas informações da Bolívia Querida, você vai observar imagens do último treinamento realizado antes da viagem para Maceió, onde Sampaio treina hoje no campo do CSA. O Andrei deve ser o titular do gol da Bolívia Querida. Ele retorna após um bom tempo parado, retorna de contusão e vai reassumir a condição de titular no gol da Bolívia Querida. E no meio de campo, desfalque importante, o capitão Adilson Goiano, que desde que chegou acabou vestindo muito bem a camisa do Sampaio Corrêa, ele está fora, recebeu cartão vermelho no jogo contra o Paysandu. O William Oliveira, que tem o apelido hoje de Rei dos Cartões, ganha mais uma oportunidade de ser o titular ali no setor de meio de campo do Sampaio Corrêa. Como de praxe, o técnico Paulo Roberto Santos só vai anunciar a escalação minutos antes da partida, que acontece amanhã, 9h30 da noite em Maceió, mas provavelmente apenas essas duas novidades. O Andrei no gol e o William Oliveira no setor de meio de campo, no mais, o time que vem jogando bem as duas últimas rodadas, onde de 6 pontos o Sampaio Corrêa conquistou 4. Tá certo? E agora vamos falar de outro esporte, um atleta importante do Maranhão, que já vem com uma trajetória vitoriosa ao longo das categorias de base, também categoria de competições importantes no adulto, agora brilha no Master e simplesmente é o melhor de uma modalidade bem conhecida e bem popular dos Jogos Olímpicos. Confira a preparação desse atleta maranhense que vai disputar uma competição na Europa. Jason Viana é um dos melhores corredores masters do Brasil nos 100 e 200 metros rasos. O atleta possui uma carreira repleta de bons resultados e agora se prepara para um desafio internacional em Málaga, na Espanha. Realmente eu participei em fevereiro em Manaus, a seletiva do Mundial. Dentro da seletiva tinha 6 países ainda que alguns atletas estavam buscando os resultados, tempo para poder entrar no ranking mundial para poder participar. E eu ganhei os 100 e 200 metros, né? E a surpresa que foi maravilhosa de ser o primeiro atleta do Brasil e do mundo nos 100 metros. Jason Viana atualmente é o primeiro do ranking mundial master dos 200 metros rasos, com tempo de 22 segundos e 13 décimos. Na modalidade mais rápida do atletismo, a expectativa também é de medalha. Ed Jansson atualmente o segundo lugar no ranking dos 100 metros, com 10,92. O maranhense embarca amanhã para a Europa. A competição acontece entre 5 e 16 de setembro. E agora, mais gratificante, eu fui selecionado para poder participar do revezamento e fechar o revezamento do Brasil, tanto no 4x100 quanto no 4x4, porque o homem mais rápido é aquele que fecha, né? E estou aí nessa responsabilidade e eu vou com certeza trazer mais uma medalha aí do 4x100 para o Brasil. O nosso Usain Bolt, Adalberto Melo, do Master. E ele é bom, ele é muito bom. Demais. Ele tem um tempo abaixo dos 11 segundos nos 100 metros e 22 segundos é o recorde da atual temporada nos 200. E tem totais condições de trazer as 2 medalhas de ouro, tanto nos 100 quanto nos 200 metros. E é importante também do atletismo que os atletas chegam àquela idade um pouco mais avançada, 38, 39, 40 anos, e continuam competindo em competições internacionais, representando muito bem não só o Maranhão, mas o Brasil, tanto aqui na América do Sul quanto lá no exterior. Ele tem bons resultados alcançados na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos e agora vai tentar na Espanha, quem sabe, trazer as 2 medalhas para o estado do Maranhão. O Jansson, que simplesmente é o melhor dos 200 e o segundo melhor da atual temporada nos 100 metros rasos. Merece todo o apoio dos empresários locais, com certeza, uma grande forma de dar visibilidade às empresas, às marcas, enfim. Está na hora, né, das empresas também se engajarem nesses projetos, judocas saindo para disputar competições internacionais, atletas maranhenses brilhando, isso é muito bom para as empresas e principalmente para o nosso esporte, para o nosso estado. Bom dia, Laércio. Um abraço. São 7h49 e você ligado aqui na Difusora. Olha, uma nova proposta de passeio em São Luís foi apresentada às agências de turismo da cidade. Um sítio localizado no bairro Maracanã, área rural da capital maranhense, será explorado como uma rota para os visitantes da cidade. Um passeio diferente para este grupo de pessoas, representantes de entidades ligadas ao turismo e à agricultura. O que vem à memória é só o nosso modelo de visita rural, que é o Maracanã, por exemplo. E quando tem uma iniciativa privada de se tornar um empreendimento que possa receber o turista, nós que fazemos esse processo, a gente tem que apoiar sim. O sítio Capixaba já existe há 8 anos, uma área de aproximadamente 5 hectares, o que corresponde a mais ou menos 6 campos de futebol, uma área formada por muito verde.
Aqui, seu José Maria, administrador do sítio, encontrou o ambiente perfeito para a pecuária e principalmente a agricultura. Na área são plantados diversos tipos de produtos, entre frutas, verduras e legumes. É um ambiente bom, muito ventilado e a gente tem produção o tempo todo. Tem criação de animais, né? Tem leite, e mais alguns derivados do leite que a gente prepara aqui. Atualmente são 14 pessoas trabalhando no sítio. Gente como Heraldo, que veio de Turiaçu. Em São Luís, se formou como técnico agropecuário e há 2 anos trabalha na área. Aqui eu planto alface, pimenta, planto jiló, berinjela, milho, faço o que eu gosto. O sítio capixaba comercializa uma grande quantidade de produtos à população ludovicense, por preços menores que os itens importados, já que a produção é local. Grande parte da produção é escoada para mercados, supermercados e restaurantes em São Luís. Este sítio aqui produz de forma considerável e assim nós temos tantos outros produtores de agricultura familiar rural que também vão ter oportunidade de mostrar a sua produção e fazer esse intercâmbio para que as pessoas possam conhecer tanto a produção quanto também as belezas naturais da nossa ilha. O passeio turístico foi organizado pela Prefeitura de São Luís, com o objetivo de estimular o comércio local e o turismo na zona rural da capital maranhense. Hoje nós estamos fazendo aqui um passeio rural, sugerindo um novo produto para a cadeia produtiva do turismo, no sentido de que o turista, ao chegar a São Luís, ele possa ficar mais tempo na nossa cidade, porque ele tem tantos passeios para fazer que ele prefere ficar 5 dias, 1 semana em São Luís, do que só ter que chegar aqui e voltar novamente ou ir direto só para os Lençóis. Agências de viagens que participaram do trade ficaram animados com a ideia e aprovaram o incentivo dado pelo poder público. A gente está aqui para contribuir, para também chegar, reunir os agentes de viagem, mostrar esse roteiro que é importante, para que não só a comunidade de São Luís também participar disso aqui, mas os nossos turistas, quando a gente receber eles aqui, no Maranhão, em São Luís principalmente, trazer para cá e mostrar essa coisa natural que a gente está vivenciando hoje aqui. Que maravilha, a gente tem tantos exemplos no Brasil, né, da zona rural sendo valorizada com o turismo ecológico, por exemplo, enfim. Parabéns, excelente ideia, uma excelente rota para aqueles que vão nos visitar e para nós que estamos aqui na capital dos maranhenses, em todo o estado do Maranhão, não é? Para você um ótimo dia, outras notícias no portal MA10, a gente se encontra amanhã às 7 da manhã, fique com imagens da capital de todos os maranhenses em São Luís nesta quinta-feira. Até amanhã.